É um privilégio poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, depois de umas férias prolongadas aí, né? Férias é essa que eu passei em cima dos livros, estudando, para poder melhorar e aprender mais, para poder servir os irmãos melhor. Então eu louvo o Senhor pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite. E como eu compartilhei de manhã, quando eu soube do nosso tema de 2018, eu fiquei vibrando. E eu quero ver se vocês se lembram. Qual é o nosso tema deste ano? Qual é o nosso tema de 2018, irmãos? Vamos falar bem grande? Chamados para vencer. Você e eu fomos chamados para vencer. E é maravilhoso, querido, saber que quando você anda com Jesus, você está do lado vencedor. É animador você pertencer a uma equipe que sempre vai ser conduzida em triunfo. Infelizmente, nós vemos e ouvimos muitas pessoas que, apesar de terem Jesus, vivem uma vida de derrota. Vivem uma vida frustrada, uma vida desanimada, não tem perspectiva do futuro, mesmo conhecendo Jesus. Você conversa com a pessoa está sempre desanimada, está sempre para baixo, está sempre com pessimismo, só focando nas coisas ruins. E o pior, você conversa, a pessoa sempre diz, vai piorar, vai ficar pior ainda. Não tem jeito não, pastor, a coisa está feia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te chamou para vencer. Jesus não te chamou para ser um derrotado, um frustrado. Jesus nos chamou para vencer como Ele venceu. Por isso eu quero meditar com os irmãos esse tema nessa noite. Atitudes de um vencedor. Aonde nós vamos aprender essas atitudes? Com Jesus. Lá em 1 João 2,6, nós lemos um versículo muito lindo, onde Jesus diz assim: aquele que diz que está em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Então veja, Jesus andou em vitória. Jesus teve atitude de vitória. Logo, se eu e você vamos seguir os passos de Jesus, as nossas atitudes também devem ser de vitória. Vejam lá em João 16:33, Jesus dizendo o seguinte para nós: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu, e eu e você pertencemos a Cristo, e devemos andar como Ele andou, então eu e você também vamos andar em vitória. Nós também vamos vencer o mundo. Então, queridos, para nós vencermos o mundo, nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. E eu quero aqui destacar 3 atitudes que Jesus teve e que fez dele um vencedor. Então vejam, a primeira atitude que eu e você precisamos ter para sermos vencedores é ter coragem. Repete isso comigo. Eu preciso ter coragem. Veja, irmãos, que Jesus foi o nosso exemplo. Durante toda a sua vida aqui, Ele foi confrontado, Ele passou por lutas, Ele passou por tribulações, por toda e qualquer situação que você passa, Jesus também passou. Mas Ele teve coragem. Em nenhuma dessas situações, Jesus desanimou, ou Jesus se entregou, ou Jesus ficou pessimista, não sei se o Pai vai me ajudar. Em nenhum momento. Jesus, como homem aqui, Ele passou por tudo que você passa, mas Ele tinha uma atitude de coragem diante das adversidades da vida. E o que encorajava Jesus? O que encorajava Jesus a não desistir, queridos, é algumas coisas que muitas vezes faltam na nossa vida.
Então veja, o que encorajava Jesus a não desistir é que ele tinha um alvo para o qual ele vivia. Ele tinha um objetivo na vida. Ele sabia quem ele era e o que ele estava fazendo aqui. Qual era a missão e o propósito dele. Então muitas vezes, amados, nós vivemos uma vida de derrota, porque nós não temos um alvo. Nós não temos um propósito na nossa vida. Nós não temos um objetivo para alcançar. Então, o que motiva alguém a continuar lutando e não desistir é o propósito que nós temos. E qual é o alvo do cristão? O alvo do cristão é alcançar a vida eterna. O alvo do cristão é ser aprovado por Deus e receber a coroa da vida que Jesus vai nos dar naquele dia, quando nós concluímos a nossa carreira. Então, amados, você tem que ter em mente esse alvo. O meu alvo é conquistar a minha coroa, a salvação que Jesus já me deu e que eu vou tomar posse naquele dia, quando Ele vier nos buscar. Então, nós precisamos ter esse propósito. A outra coisa que Jesus tinha, que o encorajava, é que ele não ignorava as oposições que ele enfrentaria. Então veja, irmãos, Jesus como homem também teve oposições aqui. E se você escolheu seguir a Jesus, Jesus disse que você também teria as mesmas adversidades e oposições que ele teve. Então, amados, nós devemos entender que em nenhum momento Jesus disse que a caminhada cristã seria fácil. Ele não prometeu um caminho fácil, mas ele prometeu uma chegada certa, aleluia. Ele tem uma chegada certa, mas até chegarmos lá, amados, vai ter oposições, vai ter adversidades, vai ter momentos difíceis. Então nós precisamos ser encorajados com as atitudes de Jesus. Outra coisa que motivava Jesus a não desistir é que ele tinha convicção. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele sabia o que estava envolvido nessa caminhada dele aqui, na missão dele aqui. E sabe, irmãos, muitas vezes nós fomos chamados por Jesus, mas nós não temos o conhecimento do que envolve essa missão. O que envolve andar com Jesus, o que envolve perseverar até o fim, o que envolve pregar o Evangelho. Então nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. E eu estava dizendo hoje de manhã, eu nunca vi uma geração de cristãos tão sem convicção como nos dias que nós estamos vivendo. É impressionante nós vemos como facilmente uma pessoa muda de ideia e passa a servir outros deuses, ou desiste do Evangelho, ou abandona Jesus, ou deixa de crer da maneira como a Bíblia ensina e passa a acreditar em seitas e heresias. Então isso me preocupa, porque nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Convicção do Evangelho, convicção das promessas do Senhor, convicção de que o Senhor está conosco e Ele vai nos conduzir em vitória. Nós precisamos ter convicção, amados, porque a convicção, ela é algo porque você estaria disposto a morrer. Essa é uma definição. Convicção é uma crença ou princípio que você modela de forma regular. É algo por que você estaria disposto a morrer. Então a minha convicção por Jesus, ela é tão grande, que ainda que eu tivesse que morrer por Ele, eu morreria. Nós olhamos para a história da igreja primitiva, da história da igreja, nós vamos ver quantos homens e mulheres de Deus que morreram pela causa de Cristo, porque eles tinham convicção do que eles acreditavam. E hoje nós vemos qualquer situação adversa, eu não sei não se eu vou dar conta, eu não sei não se eu vou conseguir, está demais para mim, eu não sabia que era tão difícil andar com Jesus. Então na primeira adversidade, nós vemos as pessoas desanimando,
E muitos desistindo, porque não tem convicção. Então vejam, queridos, o que encorajava Jesus a não desistir é que ele teve pessoas ao seu lado. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você tem irmãos de confiança, amigo, companheiro de jugo, com quem você pode abrir o seu coração, com quem você pode ser você mesmo, com quem você pode compartilhar as suas angústias, as suas lutas, as suas tentações? Se você não tem, eu aconselho você nesta noite a procurar ter, porque sozinhos, amados, nós não podemos caminhar. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. E é por isso que a igreja existe, para nós termos irmãos que também estão na mesma caminhada e que nós podemos contar e orar conosco e jejuar conosco e abrir o nosso coração. Então nós precisamos ter amigos de confiança que orem conosco, que nos ajudem nos momentos difíceis. Jesus tinha muitos amigos, então isso motivou, encorajou Jesus como homem a não desistir. É interessante, queridos, que quando faltam essas coisas na nossa vida, isso vai afetar diretamente no nosso dia a dia e em todas as áreas que nós vivemos. Então Jesus nos ensina que se nós não tivermos essas verdades claras na nossa vida, nós jamais alcançaremos o sucesso para os nossos empreendimentos ou desfrutaremos dessa vida vitoriosa que Ele já conquistou para nós. Então você não vai ser, você já é um vencedor. Você só tem que tomar posse daquilo que Jesus já decretou. Então, amados, nós precisamos ter coragem para enfrentar o mundo. E alguém pode dizer o seguinte: mas pastora, eu tenho tanto medo. E eu quero dizer uma coisa para você. Amados, coragem não significa que você não vai ter medo. Porque o medo faz parte da nossa existência. O ser humano em si só, ele tem medo. Todos nós temos medo. Então coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio do medo. Eu me lembro uma historinha que nós tivemos na escola dominical, quando eu dava aula para as crianças, que tinha um grupinho de caramujos que eles brincavam, e tinha um caramujinho que morria de medo de entrar na água. Mas ele tinha vergonha de falar para os amigos que ele tinha medo. Então todas as vezes que a maré subia, ele corria e se escondia, enquanto os outros ficavam brincando na água. E aquele caramujinho tinha medo, ele tinha vergonha de falar que ele tinha medo. Mas um dia alguém viu ele ali naquela situação e conversou com ele. E ele então pôde abrir o seu coração e dizer que ele tinha medo. Mas aquela pessoa desafiou ele: olha, quando levantar a maré de novo, você se joga, fecha os olhos e se joga na água. E você vai descobrir que você nasceu para isso. E aquele caramujinho então, ele se lançou na água e ele pôde ver que ele podia vencer aquela situação. Então sabe qual é a lição que nós aprendemos com esse caramujinho? Vergonha não é ter medo. Vergonha é deixar o medo mandar na gente. Você pode ler isso comigo ali no telão? Vamos lá? Vergonha. Vamos lá, irmãos? Vergonha não é ter medo. Vergonha é deixar o medo mandar na gente. Então você tem vergonha? Né? Você tem medo? Eu também tenho, de muitas coisas. Mas ter medo não é vergonha. Vergonha é você deixar o medo te dominar, te paralisar e impedir você de prosseguir e conquistar tudo aquilo que Jesus já te prometeu, que Jesus já te deu pela fé. Então, amados, nós precisamos aprender. Veja que a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Então veja, espírito de coragem. Então o Espírito Santo que habita em você, ele veio para te dar coragem para enfrentar todas as situações da vida e ser mais que vencedor.
Veja que lá em Deuteronômio 31:8, nós lemos também uma promessa linda do Senhor para nós, que diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem se atemorize. Então veja, amados, é promessa do Senhor. Então por que você está com medo diante dessa situação que você está vivendo? Por que você está com medo diante dessa adversidade que está diante de você, desse desafio? Não tenha medo, o Senhor está dizendo que Ele está com você e que Ele nunca vai te desamparar, você nunca vai ficar só, você tem a companhia do Deus Todo-Poderoso que vai caminhar com você, seja no vale, seja nas montanhas, seja na alegria ou seja na dor, Ele vai estar sempre com você, te conduzindo em triunfo. Aleluia. Então nós precisamos ter coragem. Segunda atitude, para se tornar um vencedor, nós precisamos ter disciplina. Difícil, né? Oh, palavrinha difícil, pastora. Ter disciplina é algo que nós lutamos todos os dias. Então diga assim comigo: eu preciso ter disciplina. Vamos lá? Queridos, quando nós olhamos para a vida terrena de Jesus, nós podemos observar que Jesus, Ele tinha uma vida disciplinada. Nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos que Ele sabia controlar muito bem o seu tempo. E muitas vezes, nós não conseguimos controlar o nosso tempo. Eu já ouvi alguém falando assim: eu queria, que tivesse mais horas no dia para mim poder fazer o que eu tenho que fazer. Isso é um sinal claro de que nós não sabemos administrar o tempo. Então nós precisamos colocar as prioridades em dia. E sabe qual é o segredo da disciplina? A essência da disciplina é o adiamento da satisfação. Muitas vezes nós queremos uma coisa, mas aquilo não é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a nossa carne quer nos levar para um lado que não glorifica o Senhor. Então é nesse momento que a disciplina entra. Eu não vou ouvir o que a minha carne quer. Eu vou lidar e agir com a minha razão, com a sabedoria de Deus. Então eu não vou deixar que a minha carne seja satisfeita. É isso que nós precisamos fazer. Mas hoje nós deixamos muitas vezes, queridos, os nossos desejos nos controlar. O nosso desejo muitas vezes fala mais alto do que a nossa razão, fala mais alto do que a nossa fé. Nós sabemos o que nós devemos e o que não devemos fazer. Mas quando a nossa carne clama para uma satisfação dela, muitas vezes a gente ignora, e muitas vezes pessoas são capazes de crucificar Cristo de novo para satisfazer os seus desejos carnais. Então nós precisamos lembrar, queridos, que a disciplina faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus, faz parte do soldado de Cristo. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele usou a ilustração da vida cristã como a vida de um soldado, de um competidor, de um atleta que está correndo para ganhar o prêmio. Presta atenção nesse versículo. O versículo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então vejam, queridos, nesse texto, Paulo está dizendo que o competidor, que o atleta, ele tem que se abster de tudo. Ele não pode carregar pesos desnecessários. Ele não pode andar com um sapato mais pesado que vai dificultar ele correr. Então ele tem que se desfazer de todo peso
que está sobre ele. E nós também precisamos dessa maneira, jogar fora, lançar fora da nossa vida tudo aquilo que tem sido um peso, tudo aquilo que tem nos impedido de correr a caminhada cristã. E muitas vezes, querido, é um pecado. É aquele pecadinho de estimação que nós temos lá em casa, né? Que ninguém sabe, que só nós sabemos. Mas que está sendo uma trave, está sendo um estorvo, impedindo você de prosseguir, impedindo você de conquistar a vitória, impedindo você de ser mais que vencedor. Nós precisamos lançar fora todo o peso. Então Paulo descreve isso para nos mostrar, para ilustrar que nós devemos nos abster de muitas coisas da carne, e isso exige disciplina, isso exige desejo, isso exige crucificar a nossa vontade, ir para a cruz, fazer aquilo que nós sabemos que deve ser feito e não aquilo que nós temos vontade. Eu estava falando hoje de manhã, quantos aqui gostam de levantar cedo para ir trabalhar? Se nós fôssemos perguntar, ninguém gosta, não é verdade? O desejo da nossa carne é poder ficar em casa, na boa, sem precisar ir trabalhar. Mas nós sabemos que se nós formos satisfazer o desejo da nossa carne, nós vamos passar fome, não é verdade? Então nós temos que trabalhar. Então isso é o quê? Disciplina. Isso é você usar da sua razão. Isso é você adiar a satisfação da sua carne e fazer aquilo que você sabe que deve fazer. E não que o seu coração tem vontade. Então, amados, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Como nós podemos definir disciplina? Então veja, o que é disciplina? Disciplina é estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades envolve planejamento. Você planeja a sua vida, querido? Você planeja a sua vida ou você vive a vida de qualquer jeito? As coisas vão aparecendo no seu dia, você vai abraçando. Se você é uma pessoa que não planeja a sua vida, pode ter certeza que as suas prioridades não estão de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Nós precisamos despender de esforço pessoal e muitas vezes até aguentar dor e sofrimento para termos a disciplina correta. O atleta, ele tem que se abster muitas vezes de comer aquelas guloseimas gostosas para manter o seu peso, para poder entrar numa competição. Senão ele é desclassificado. Então isso exige muito esforço pessoal. E o cristão também, querido. Para ter uma vida disciplinada, precisa ter esse esforço. É decisão e não vontade. Então veja, nós precisamos tomar decisões antecipadas naquilo que precisamos fazer regularmente para alcançar os nossos alvos. Você tem que planejar a sua vida. Se você deseja alguma coisa, se você deseja alcançar alguma coisa espiritualmente, ou até financeiramente ou materialmente, você precisa de um planejamento. Mas vamos olhar para a vida de Jesus. Como nós podemos ter certeza que Jesus tinha uma vida disciplinada? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vemos na vida de Jesus que mostra sua disciplina, é que ele sempre zelava de ter tempo a sós. Você tem tempo a sós? Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Tem pessoa que não gosta de ficar sozinha. E eu me preocupo com isso. Porque quando nós estamos sozinhos conosco mesmos, nós olhamos para dentro de nós, nós avaliamos a nossa vida. Mas tem gente que não gosta de olhar para dentro de si. Porque tem muita coisa lá que não está resolvida. Então essa pessoa não gosta de ficar sozinha. Jesus tinha tempo para estar a sós. E todos nós precisamos dessa disciplina de ter um tempo a sós, conosco mesmo, para revermos as nossas atitudes, para revermos as nossas prioridades. Veja que Jesus tinha tempo de oração. Constantemente ele saía
para lugares isolados para orar ao Pai. E eu pergunto para você nessa noite, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você gasta em oração durante a sua semana? Ou você é daquelas pessoas que só lembra de orar quando está dentro da igreja? Como está a sua vida de oração? Amados, a vida de oração é prioridade na vida do cristão. É através da oração que você vai obter a direção de Deus, a orientação de Deus, para ser conduzido na vida e ser vencedor. Se você não priorizar estar na presença do Senhor, não espere ter uma vida de vitória, porque não há vitória longe do altar do Senhor. Jesus tinha tempo para orar. Ele sabia que como homem, ele precisava estar na presença do Pai para ser renovado, para ser fortalecido, para vencer as lutas da vida. Você tem tido uma vida de oração? Será que não é essa a razão de você viver em derrota? Precisamos avaliar, amados. Veja que Jesus também, ele dependia de Deus. Jesus sempre procurou a vontade de Deus antes de tomar decisões. E eu pergunto para você nessa noite, quando você tem que tomar uma decisão, você busca a orientação de Deus? Antes de decidir, você pergunta para Deus o que Deus pensa daquilo? Muitas vezes, amados, nós tomamos decisões erradas, que vai nos custar um preço muito alto, porque nós não consultamos a Deus antes de decidir. Então Jesus, ele vivia uma vida de dependência do Senhor. Jesus tinha tempo para os seus amigos. Constantemente nós vemos Jesus na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e ele sempre falou de Lázaro como amigo, né? Você tem tempo de ir na casa dos seus amigos? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você visitou seus parentes? Qual foi a última vez que você visitou os seus parentes? Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, nós oramos tanto para Deus salvar a nossa família, mas nós nem gastamos um tempo para ir visitar e saber como eles estão, e nem falar de Jesus para eles. Como é que eles serão salvos, se eu e você não estivermos à disposição do Senhor? Qual foi a última vez que você visitou seus parentes? Amados, isso é muito importante. Isso é muito importante. Veja que Jesus também, ele tinha tempo para estar no templo, né? Nós vemos lá em Marcos 1:21, que ele ensinava na sinagoga. E o que eu mais ouço hoje em dia, quando eu converso com alguém, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo para estar no ministério. Irmãos, aonde está a prioridade da nossa vida? Se nós queremos ser vencedores, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então nós precisamos ter tempo para estar na casa do Senhor, desenvolver o ministério que Deus te deu. Veja que Jesus tinha tempo para eventos sociais. Eu acho muito legal isso, porque Jesus também participava de eventos sociais. Jesus era um homem sociável. Ele não era aquela pessoa que vivia isolada, que não queria estar no meio de ninguém. Não, ele estava sempre no meio de pessoas. Ele foi no casamento em Canaã da Galileia. Ele esteve ali naquela festa. E sabe qual é a diferença de Jesus e muitas vezes nós? Jesus estava na festa, mas ele lá na festa, ele não se esqueceu de quem ele era e nem de ser exemplo e luz naquele lugar. E muitas vezes, se nós vamos numa festa, muitos se esquecem de que são cristãos e acabam tendo atitudes erradas naquele lugar. Mas isso não nos isenta, querido, de estarmos nas festas. Nós devemos sim estar no casamento de um parente, no casamento de um amigo, no aniversário de um amigo, mas seja luz lá, seja sal lá, faça diferença lá. Fale do amor de Deus para aquelas pessoas. Deixe elas verem Jesus na sua vida.
Mas isso é muito importante. Veja que Jesus tinha tempo para descansar. A Bíblia disse lá em Marcos 4,38, que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então, numa viagem, ele estava cansado, ele aproveitou a travessia, né, daquele mar da Galileia lá, e ele então descansou, dormiu gostoso. Querido, você tem tempo para descansar? Vocês sabiam que muitas vezes nós tratamos mal as pessoas porque nós estamos estressados? Você sabia que o estresse muitas vezes é decorrente da falta do descanso necessário que o meu e o seu corpo precisa? Você tem respeitado os limites do seu corpo? Jesus sabia muito bem que o seu corpo era limitado. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus tinha tempo para lazer. Veja, eu achei muito lindo esse texto aqui de João 10, 22 e 23, que diz que Jesus passeava no templo. Irmão, Jesus passeava, não é legal? Como homem, ele tinha necessidades como eu e você. Qual foi a última vez que você foi passear com a sua família? Qual foi a última vez que você, marido, saiu com a sua esposa e com seus filhos para um jantar, para ir lá no Jardim Botânico, né? Para passear ali na beirada do Igapó? Qual foi a última vez que você foi passear? Que você teve um tempo de lazer? Irmãos, eu falo isso porque muitas vezes nós ficamos tão atarefados, com tanto ativismo, que nós nos esquecemos que nós somos humanos e que nós precisamos de tempo de lazer. Nós precisamos. Eu tive muitas amigas que eram filhas de pastor, e essas amigas sempre me diziam o seguinte: eu não gosto da igreja. Por quê? Porque na igreja o meu pai brinca com todas as moças da igreja, ele conversa, chama para passear, mas em casa ele não tem tempo para a família. Que triste, irmãos, que triste. Cuidar de tantas vidas muitas vezes e ignorar a nossa casa. Eu me lembro uma vez uma advertência do Senhor para mim, que eu saía para evangelizar pessoas e eu gastava tempo com pessoas que não eram da minha família, e a minha família estava se perdendo. E o Senhor me chamou uma atenção duramente. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua casa está perdida? E aquilo me fez voltar atrás, aquilo fez eu pensar no meu coração e realmente entender que a minha família precisava conhecer Jesus. E que muitas vezes eu estava dando mais atenção para os de fora do que para os de dentro. Será que a sua família não sente isso de você? Aqueles seus primos, aqueles seus amigos, fulano depois que se tornou cristão não tem mais tempo para nós. Eles estão olhando e querendo ver o amor de Jesus na tua vida. Eles estão olhando para ver as atitudes de Jesus em você. Então, querido, você precisa ter tempo de lazer. Sua esposa precisa ter tempo de lazer com você. Seus filhos precisam. Como família, vocês precisam ter esse tempo. Isso é saudável. Jesus nos ensina isso. Então, amados, Jesus tinha uma vida disciplinada. Siga o exemplo dele. Em terceiro lugar, Jesus tinha visão do futuro. E eu quero encerrar falando sobre o que é visão. O que é visão? Visão é ter a capacidade dada por Deus para enxergar soluções possíveis para os problemas do dia a dia. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas não têm visão. E a visão é o que diferencia o vencedor do derrotado. O derrotado, ele olha e só vê as dificuldades. Ele não olha para as dificuldades como possibilidades, mas ele só vê obstáculo. Igualzinho quando os espias foram sondar a terra prometida, né?
Moisés mandou eles lá, e o que os espias voltaram falando? Nós não podemos entrar lá não. Lá tem gigante. Eles são tão grandes que nós somos que nem um gafanhoto perto deles. Vieram trazendo um relatório pessimista, um relatório incrédulo, porque o Senhor já havia prometido, eu vou dar para vocês a terra. E aqueles homens só olharam as dificuldades, só viram o tamanho dos gigantes, mas não viram o poder de Deus que abriu o mar vermelho na frente deles. Amados, muitas vezes você está enfrentando dificuldades e elas estão se tornando maiores do que realmente são, porque você não tem visão. Você não está olhando com os olhos da fé, vendo as mãos do Senhor destruindo e mudando essa situação. Então nós precisamos ter visão. Não olhe os obstáculos na sua vida como algo ruim. Não olhe as adversidades como algo para destruir você. Não, querido. As adversidades vêm na minha e na sua vida para que nós possamos encará-las e vencê-las, crendo no poder do nome de Jesus, que está conosco, que venceu e que vai nos conduzir também em vitória. Creia nisso, não desanime. Olhe para os problemas como oportunidades para você crescer, para você desenvolver a sua fé. Para encerrar, eu encerro com o versículo de Isaías 53:11, aonde nós vemos, está falando sobre Jesus ali. O que motivou Jesus a ir para a cruz? O que motivou Jesus a não desistir da missão que o Pai dera para ele? Olha o que diz o versículo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você sabe por que Jesus não desistiu? Porque ele teve visão dessa noite aqui. Ele viu eu e você. Ele viu que ia valer a pena. Ele viu que milhares de pessoas, que a humanidade seria restaurada e salva por ele. Por isso ele não desistiu. Jesus, na sua onisciência, ele teve a visão desta noite de ver aqui eu e você adorando e servindo a ele e sendo vencedor como ele. Então, querido, tenha visão, olhe lá na frente. Não veja o que está diante dos teus olhos, mas olhe o que você vai alcançar lá na frente, se você perseverar. Não desista. Tenha as atitudes de Cristo. Tenha a visão do futuro. E qual é a visão do futuro que Deus tem para mim e para você? Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Vamos dizer juntos isso? Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, querido. Qual é a sua luta? Qual é a sua adversidade? Qual é a barreira que você está enfrentando? Qual é o gigante que está diante de você? Eu desafio você nesta noite, querido, a jogar esse gigante por terra pela fé, a declarar que você é mais que vencedor pelo poder do nome de Jesus. Então coloque esses gigantes agora nas mãos de Jesus. Deixa Jesus guerrear com eles. Deixa Jesus vencer por você, porque Ele é o seu general. Coloque nas mãos do Senhor. Pai amado, nós te adoramos, nós te exaltamos nesta noite, Senhor. Porque o Senhor venceu. E porque o Senhor venceu, nós também venceremos. Obrigada, Senhor, porque nós fazemos parte de um time vencedor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos numa batalha que, apesar de ser tão dura, apesar de muitas vezes nós chorarmos, Senhor, nós sabemos que a vitória já é nossa. Senhor, nesta noite eu te peço em nome de Jesus, ouve a oração de cada homem, de cada mulher aqui. Cada pessoa, Senhor, que está enfrentando uma luta, uma adversidade, uma oposição, um gigante, Senhor, que parece intransponível. Senhor, eu peço nesta noite,
derrama fé no coração. Senhor, que esta palavra possa gerar fé no coração da tua igreja. Que a tua igreja possa se levantar e declarar que nós somos mais que vencedores, Senhor. Que nós possamos ter atitudes do Senhor. Pai, nos ajude a termos coragem. Nos ajude a termos disciplina. Nos ajude a termos a visão correta do futuro. E desfrutarmos, Senhor, de uma vida abundante e de vitória que o Senhor já nos deu. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.